GM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. De amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos juntos louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com todo prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele salvou o seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai
abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 3. Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 3. Deus me deu essa palavra e o título dela é Tempo de Renovar a Mente ao Padrão de Jesus. Jesus tem um padrão para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que Ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Pois bem, se Jesus guarda o meu coração e a minha mente, eu posso esperar por Ele e posso viver segundo a vontade dEle, segundo o padrão dEle, porque é o melhor para a minha vida. Quando se pensa num tempo de renovação, as pessoas sempre vão se reportar, sempre vão se direcionar, sempre vão pensar, sempre vão mentalizar sobre renovar o visual, renovar o guarda-roupa, renovar a casa, renovar o ambiente de trabalho, renovar os relacionamentos, renovar o namoro, renovar o casamento, renovar tudo o que seja palpável e que esteja no alcance. Não é? Quando se fala em renovação, as pessoas vão pensar, bom, eu preciso renovar, dar uma guinada na minha vida, eu preciso dar uma mudada, né? Uma guinada de 180 graus. Por que 180 graus? Às vezes as pessoas falam de maneira até errônea, né? Dizendo, eu quero mudar minha vida em 360 graus. Se você começa assim, você vai 360, volta no mesmo lugar. Então não é 360, é 180. Né? Então eu quero sair daqui e ir para outro ponto da minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Né? E esse renovar, pensamento de renovação, tudo deve ser renovado para satisfação própria e o resto é resto. Eu quero me renovar e, olha, não importa o que os outros vão pensar, o que vão dizer, o que estão realmente querendo da minha vida, mas eu vou renovar tudo. Né? E a gente vê que há uma tendência de buscar satisfação individual. Né? A vida ela é centrada nas amizades, na carreira, né? Profissional, na família, na felicidade própria, enfim, ela é centrada no bem-estar pessoal, no bem-estar próprio. Ao passo que Jesus diz, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão dos seus próprios interesses e siga-me. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então, se eu tenho essa palavra de Jesus para a minha vida, para o meu coração, eu preciso então andar na contramão de tudo que eu penso ser renovação. Não é? Eu preciso entender que a renovação não é mudar o ambiente, não é mudar as coisas que eu tenho, né, visíveis. Não é mudar só porque o A, o B e o C está falando para eu mudar. Eu preciso procurar algo que vai satisfazer a minha vida, que vai renovar a minha vida verdadeira, né, de dentro para fora. Essa ideia de renovação externa, de renovar o ambiente, renovar a ideia de satisfação individual ou de um bem-estar próprio, vai cauterizando aos poucos a noção de quem Deus, de que Deus está acima de nós, de que Deus existe, né? E que Ele está acima e que não está nem aí com a minha vida ou a sua vida. Pelo contrário, Deus está aí sim. Deus está muito preocupado com o que você pensa, com o que você vive, com o que você faz. Deus, Ele te ama e Ele quer fazer parte da sua vida. Muitas vezes eu e você não queremos isso. Muitas vezes eu e você somos um pouco resistentes à ideia de que existe um Deus que quer cuidar de mim, que quer me amar, que quer me proteger. Não é? Mas aí, amados, uma coisa muito importante que vale salientar aqui nessa noite também. Deus não permitirá por muito tempo esse estilo de vida que nós tanto vivemos. Ou seja, uma vida totalmente independente do Criador. Uma vida independente de quem realmente Ele é e o que Ele tem poder para fazer. Sabe por quê? Porque pelo fato de ser prejudicial a nós e, consequentemente, vai trazer a destruição, inevitavelmente.
Ah, pastor, mas isso aí, eu não acredito nisso, eu não acho que isso vai acontecer, não. Tudo bem, você tem a sua concepção, a sua ideia, eu tenho a minha, mas eu vou pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que eu penso ou qualquer uma pessoa pensa. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão de que não vai durar muito tempo, você vai precisar rever os seus conceitos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, anota aí, tá? Provérbios capítulo 6, verso de 12 a 15. E eu vou ler numa versão que você pode entender melhor. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Provérbios 6, de 12 a 15. Queridos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Isso quer dizer que quando o homem insiste em se manter rebelde, resistente à vontade de Deus, inevitavelmente ele vai sofrer consequências. Inevitavelmente ele vai ter que, de alguma maneira, responder. E uma coisa que eu e você precisamos entender é o seguinte, quando a palavra de Deus diz isso, olha, se submeta à palavra. Porque às vezes alguém pode pensar, né? Ah, mas o pastor está dizendo aí algo que eu não acredito. Ele está errado. Primeiro, eu não posso dizer que você está errado e nem você dizer que eu estou errado. Eu estou indo pelo que a palavra de Deus diz. Eu creio na Bíblia. E o que é a palavra de Deus? Porque é a palavra do Senhor. E eu quero também lembrar que as nossas ações de rebeldia, de teimosia, de resistência, sempre trarão uma consequência desastrosa para a nossa vida e para a nossa descendência também. Presta atenção aqui, ó, Provérbios capítulo 29, verso 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Se você olhar no original essa palavra, tu vai ver algo muito mais profundo que isso aqui. Por isso que eu falei de descendência. Significa que a teimosia, significa que a resistência não é uma virtude, não é algo bom para uma pessoa. Ser determinada em relação a alguma coisa é uma atitude que pode ser positiva. Sim. Agora, resistência e rebeldia é outra totalmente diferente de determinação. Né? Se você é uma pessoa, não, eu realmente sou uma pessoa determinada e eu vou atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus objetivos. Ok, Deus tem abençoado, pois bem, então segue. Agora, se você tem uma determinação em forma de resistir à vontade de Deus, teimar em relação à vontade de Deus, quando Deus diz não e você não, eu vou porque eu sonho, eu projeto, aí você vai ter que realmente arcar com as consequências. E nesse contexto em que tudo gira em torno do eu, do bem-estar próprio, nós ficamos cegos ou com uma visão nebulosa do propósito de Deus para a nossa vida. E aí, meus queridos, não só a nossa vida ela é nebulosa, como também o nosso contexto, o nosso ambiente, o nosso meio também é nebuloso ou até mesmo opaco, não é? Escuro, para não dizer atribulado, trevas e tudo mais. A vontade de Deus, ela não é considerada numa situação de vontade própria. Porque se é vontade própria, não tem vontade de Deus, tem vontade própria, pessoal. Então, como discernir a vontade de Deus? Como reconhecer quando agimos com rebeldia, seguindo a própria vontade, em vez de obedecer à vontade de Deus? Olha, talvez para muitos aqui a resposta possa ser simples, como também possa ser uma perturbação constante. Sabe? Precisamos ter em mente o seguinte: nesse mundo, a vontade e a satisfação pessoal governam. Nesse mundo, a vontade e a satisfação pessoal governam. Eu já tinha falado sobre isso em alguns domingos atrás, quartas talvez, que hoje a vida das pessoas
o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, isso é muito evidente na vida das pessoas, não é? E somente o materialismo também é muito evidente e acaba sendo um Deus na vida de muitas pessoas. E qual é o remédio, o antídoto para isso? A vontade de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E para descobrirmos como escapar dessas influências que o mundo oferece e ter uma habilidade de conviver de forma fiel a Deus, sem se prejudicar ou sem prejudicar os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, encontramos na Bíblia palavras que nos encorajam e nos fortalecem para que isso aconteça. Isso que? Buscar a vontade de Deus, descobrir qual é a vontade dele. E a Bíblia mostra aqui 2 textos que pode nos encorajar, pode te encorajar a de fato entender o que Deus quer de você, ou por que o Senhor te ama. João capítulo 17, versículo 15, na minha versão diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. O Senhor Deus, para nos proteger, Ele não nos tira do lugar de ameaça. Pelo contrário, Ele nos fortalece no ambiente de ameaça e eu, fortalecido no espírito, eu vou resistir ao mal. Eu vou influenciar para que o mal não prevaleça. É lógico isso. Uma vez que você é intimidado pelo inimigo das nossas almas, você precisa pedir o fortalecimento, você precisa pedir a ajuda do Senhor, que vai enviar os seus anjos para te ajudar. E não recuar, não fugir. Uma pessoa que ama e é fiel a Deus, ela não é covarde, ela é forte. E a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, ousadia, equilíbrio e amor. A Bíblia nos diz isso. Um outro texto diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olha só a promessa, Deus é fiel, Ele vai te fortalecer e não só isso, Ele vai também te proteger do mal. Então, significa que eu posso esperar no Senhor, significa que eu posso realmente ser amparado por esse Deus que me criou, por esse Deus que tanto me encoraja, que tanto me anima. Outra coisa, nós precisamos nos esvaziar. Sabe do quê? De nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos moldar ao padrão do céu, padrão de Deus, porque Ele nos criou para nos proteger desse mundo. Ele nos fez para nós vivermos nesse mundo, mas não da maneira que o mundo espera que eu viva, mas de uma maneira em que eu também vou abençoar o mundo que, mesmo sendo tenebroso, injusto, infiel, deturpado, ainda assim eu posso ser abençoador, sem sair do mundo. Como nos esvaziar de nós mesmos, então? Como que acontece isso? Eu vejo e compartilho com você que é buscando na palavra do Senhor. Procurando com o Senhor examinar a sua vida e descobrir áreas que você deve se esvaziar. Áreas da sua vida que você precisa se esvaziar. Então, eu gostaria que você realmente comigo aqui examinasse nas Escrituras o que eu e você precisamos fazer para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Romanos capítulo 12, versos de 1 a 3. Lendo aqui na minha versão, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu gostaria de ler uma outra versão
que essa versão também ela fala algo muito mais profundo para cada um de nós. E digo mais uma vez, a palavra de Deus, eu não duvido. Eu creio na palavra de Deus, por isso eu compartilho dela, certo? E, com certeza, ela edifica as nossas vidas. O texto, mesmo texto, em outra versão, diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que têm alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus que concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Sabe, essa versão é uma versão norte-americana chamada The Message, ou A Mensagem. Eu gosto muito dessa versão porque ela fala o que nós muitas vezes precisamos ouvir e que não gostamos de ouvir, não é? Ela confronta a nossa fé também. Mas pensando nesse texto, pensando nessa palavra, temos que meditar em alguns pontos e aprender sobre o que Deus quer que nós entendamos. E esse texto aqui mostra claramente que vamos precisar de Deus nesse processo de convicção, de mudança e em seguida a transformação necessária. O Senhor nos faz entender que eu preciso mudar de vida, que eu preciso mudar de mente para eu poder mudar de vida. E nesse processo Ele não nos deixa sozinhos. Nesse processo Ele é o principal, Ele é o que toma a primeira iniciativa, né? Ou a iniciativa. E por que eu vejo isso? Se o texto já começa dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Aqui eu vejo que as misericórdias de Deus, ou seja, com a ajuda de Deus, podemos ser levados a uma atitude de obediência. Enquanto o mundo vive pautado pela desobediência, pela mentira, eu posso viver pela obediência e pela verdade. Para isso, nós temos uma pergunta determinante, que essa pergunta pode resumir a experiência espiritual que nós precisamos ao longo desse processo. E a pergunta é: tendo recebido Jesus como Salvador pessoal e como consequência o perdão para os seus pecados, que tipo de pessoa você se tornou? Podemos também pensar o seguinte: tendo recebido Jesus, ou para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e consequentemente o perdão para os seus pecados, que tipo de pessoa você deseja ser? Né? A resposta não está no batismo, a resposta não está no relacionamento discipulador, a resposta não está no discipulado, a resposta não está nem mesmo na remissão dos pecados, mas no arrependimento. Num arrependimento para possibilitar a participação na comunhão do Espírito Santo. Para a comunhão no Espírito Santo implica necessariamente uma transformação. Você precisa ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Você precisa ser transformado de dentro para fora para poder entender. E antes de pensarmos em renovação, precisamos entender como que ela acontece na prática nas nossas vidas. E a palavra pode nos ajudar nessa descoberta. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que quando eu estou caminhando com Deus,
quando eu vou buscando a vontade de Deus, a minha máscara vai caindo, a minha fantasia vai se deteriorando, e eu vou cada vez mais refletindo o caráter de Cristo. Cada vez mais eu vou vivendo e vendo e demonstrando a graça de Deus, a glória de Deus. Ela vai ficando cada vez mais nítida, brilhante, não é? E vai me tornar cada vez mais parecido com Cristo. É só perto de Jesus que eu sou iluminado. É só perto de Jesus que eu não vivo no oculto. Esse é o caminho que nós percorremos quando iniciamos um relacionamento com Cristo. À medida que vamos nos deixando se envolver, não é questão de eu me envolver com Cristo, mas me deixar ser envolvido por Ele, o nosso coração muda, o seu coração muda e, consequentemente, o nosso ambiente também muda, as nossas amizades também mudam, tudo muda ao meu redor. Por quê? Não porque eu quero me afastar das pessoas, mas, e volto a lembrar, o Senhor Deus, quando Ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz dEle, não é para que eu fique longe dos meus amigos que eu tenho. É para que eu, brilhando com a glória de Deus, eu possa voltar para os meus amigos e dizer, olha, esse caminho é o melhor, é o que eu tomei agora. Não é? Tá, aí você pode perguntar, tá, pastor, mas tá falando tudo isso aí, mas o que isso significa hoje? E o que isso significa para mim? Para nós significa o seguinte: primeira coisa, arrependimento verdadeiro. O fato de mudar a mente, a prática disso é me arrepender verdadeiramente. O texto, quando diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que transformem-se pela renovação, está dizendo metanoia, ou seja, mudança de mente. Ou seja, pensar de forma diferente sobre algo ou mudar de ideia. Arrependimento não é lamento, mas transformação. Arrependimento não é se lamentar, não é deixar se prostrar pelo que fazia de velho, mas é mudar isso, é transformar. Não, aquilo não tem mais valor para mim. No ministério de Jesus, sua mensagem central era, pode perceber, nos primeiros capítulos dos evangelhos, você vai ver, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Marcos 1,15, por exemplo. No Apocalipse, Jesus pede para João escrever à igreja de Éfeso com a seguinte recomendação: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Bom, se eu vejo aqui que existe uma possibilidade de cair, existe uma possibilidade de me engessar no que eu estou fazendo, existe uma possibilidade de me acomodar no que eu estou pensando, fazendo e vivendo, eu preciso me arrepender e praticar as obras que eu praticava no princípio. Eu preciso o quê? Transformar a minha mente. É importante compreendermos a natureza do verdadeiro arrependimento. Eu já falei sobre isso em algumas quartas atrás, sobre arrependimento. O arrependimento é um pesar constrangedor em relação ao pecado. Eu sou enojado com isso, eu não quero pecar. Essa postura nos leva a compreender que precisamos deixá-lo imediatamente. O quê? Deixar o quê? O pecado. Eu preciso deixar imediatamente, isso está me acabando, isso está me fazendo mal. Se pecamos, podemos muito bem ter o remorso pelo que fizemos. Mas isso não é arrependimento de verdade. É mera penitência. Né? Eu vou ter um remorso, mas eu vou ficar me autoflagelando sempre. O verdadeiro arrependimento é lamentar o pecado por causa do erro cometido contra Deus e o sofrimento que eu causei, não somente a mim, como também ao meu redor. Eu causei um dano, eu causei um problema. Então eu preciso também, eu preciso me arrepender e reparar esses danos. Esse pesar, ele vem acompanhado de um desejo verdadeiro, genuíno, de abandonar o pecado de fato, de abandonar aquela prática que eu estava tendo. Deus não quer que você entenda de maneira errada a graça dele. Então, preste atenção.
basta crer em Jesus e aceitar a oferta da graça e amém. Não é suficiente. Isso é mentira. Isso não é verdade. O que é verdadeiro é você crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus e fazer as devidas reparações. Precisa acontecer uma alteração na sua vida, e isso se chama transformação real no interior, aonde você é transformado de dentro para fora. Se fosse só crer na graça de Deus, quem não gostaria de ser cristão? Tem um monte de cristãos. Se fosse só isso, estava bom, seria simples. Se não houver arrependimento consciente, não haverá a verdadeira noção de ter sido salvo do poder do pecado. Se não houver algo consciente. Por isso que o texto diz, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. É algo consciente, que se você não estiver entendendo sobre isso, não é verdadeiro. Não haverá a verdadeira noção de livramento do pecado. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 9:22. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Aqui falando sobre a remissão de pecado. Era necessário, por meio do sacerdote, entregar um sacrifício e derramar, imolar, matar, sacrificar aquele animal, derramar o sangue dele para que houvesse o perdão dos pecados. Isso, Antigo Testamento, lei de Moisés. Hoje, não precisamos mais disso, porque Cristo Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, e esse sangue precioso me salvou, me limpou, me purificou e me tirou das garras de Satanás. E olha o que o texto diz também. O sangue me absolve. Então eu recebo de Deus a absolvição. Mas para isso eu preciso também fazer o caminho da reparação. Não basta só, deu, tá bom? Levantei a mão e pronto. O primeiro passo da verdadeira transformação acontece no verdadeiro arrependimento. O primeiro passo para a verdadeira transformação acontece no verdadeiro arrependimento. Sem esse passo é impossível dar os próximos em direção à eternidade. Porque se eu não me arrependo, eu pulo um nível, eu pulo um estágio, eu pulo uma outra oportunidade de restauração. Aí eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou pular etapas do processo que Deus coloca para eu viver? Eu preciso viver verdade. Eu preciso viver integridade. Eu preciso viver fidelidade. Se eu não tomar o caminho completo, eu estou incompleto. Segunda coisa que eu vejo aqui e que eu quero compartilhar com você também, que isso significa para nós. Primeira coisa, arrependimento verdadeiro. A segunda coisa, rendição completa. Eu preciso me arrepender para ser transformado, mas eu também preciso me render a Deus. À medida em que vamos caminhando em obediência ao que Jesus deseja para nós, somos confrontados por Ele com situações onde nós precisamos fazer algumas reparações, como eu tinha dito antes, que em outros tempos foram causados por imaturidade, por precipitação, por falta de conhecimento e até mesmo inconscientemente eu causei ou causaram para mim, contra mim ou na minha geração. Por exemplo, pessoas que ofendemos, pessoas que nós traímos ou nos traíram, situações que causamos conflito ou fomos conflitantes, dores, causamos dores ou fomos também alvos de algumas dores, relacionamentos destrutivos por causa de uma atitude egoísta, relacionamentos que nós destruímos por causa de uma atitude egoísta, ou eu fui alvo disso, uma autossuficiência. Não, eu não preciso de você não quero saber. O orgulho, enfim, prejuízos causados por eu não saber que existe uma perspectiva muito melhor do que uma vida medíocre e sem sentido. Porque todas essas coisas que eu me referi agora são sem sentido. É onde causa as guerras.
os problemas, os conflitos na vida das pessoas. Fazer as reparações necessárias vem de uma ação de entrega ou rendição completa. Você precisa fazer as devidas reparações. Peça a Deus para te mostrar o que fazer. E na palavra nós encontramos o encorajamento para a gente agir de uma maneira diferente, conforme a vontade do Senhor, e que naturalmente vem de um coração disposto a continuar submisso. Uma vez que o Senhor me apresentou o arrependimento, Ele também vai me ajudar nessa postura de rendição completa. E aí o texto diz em Salmo 37:5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Outro texto, Tiago 4:10, numa versão mais contemporânea, onde a gente pode entender melhor. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Olha que legal, né? Se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, o que Ele vai fazer? Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir no seu meio, Ele vai possibilitar caminhos que você não estava vendo. Então, vocês vão sentir o quê? A repulsa do pecado, aquele sentimento de indignidade. Bah, eu não sou digno diante de Deus, eu não sou digno para as coisas de Deus. Quando você se humilhar dessa maneira, o que vai acontecer? Ele levantará, Ele te animará e Ele te ajudará. Está na Bíblia, não é eu que estou dizendo. Isso, eu e você precisamos acreditar nisso. Quando eu me deixo ser envolvido pelo Senhor dessa maneira, Ele vai vir ao meu encontro e Ele vai me abençoar. Somente submetidos à vergonha e humilhação de como éramos antes e o que causamos, que vamos tomar algumas posturas diferentes. Ou seja, só vamos buscar uma mudança de vida se realmente vermos que até então temos sido prejudicados com esse tipo de comportamento. É onde sentimos a necessidade de uma renovação. É onde sentimos a necessidade de uma mudança geral nas nossas mentes. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua vida, a sua postura. E é só através do arrependimento e da rendição total, completa a Deus. E por fim tem a terceira parte que eu gostaria de compartilhar contigo. O que isso significa? Significa arrependimento verdadeiro, rendição completa e um processo de renovação. Ah, mas não é imediato, pastor? Não, não é imediato. É um processo que eu e você passamos. É um processo que eu e você começamos. É um processo de renovação. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Pode perceber uma coisa, naturalmente quando você dorme de um jeito. Se você está preocupado, você vai dormir preocupado e tal. No outro dia, você acorda com uma outra perspectiva. Embora preocupado, mas você tem uma esperança. Uma fagulha de esperança, uma fagulha de fé, uma fagulha de nova expectativa. Mas, de qualquer maneira, é um outro dia. Por isso que a palavra de Deus diz numa renovação da mente. Isso se dá continuamente. Não acontece transformação de uma hora para outra. Você e eu não nascemos ontem e hoje somos adultos. Não é assim. Não desenvolvemos um bom relacionamento de uma hora para outra. A igreja não foi iniciada ontem e hoje ela é o que você está vendo agora. Tudo precisa de um tempo. Tudo precisa de um período, né? Tudo nessa vida leva tempo. Então não há razão para você ter tanta pressa. Muitas vezes nós somos ávidos, né? Apressados em cometer o pecado. Só que as consequências elas não são iguais, não são instantâneas. Muitas vezes a nossa prática do mal, o pecado, eles também não são instantâneos. Alguns sim, mas a maioria das vezes o pecado vai sendo constante na minha vida. Eu vou me afastando de Deus, eu vou me afastando da vontade dele, eu vou me afastando do Criador, enfim. Causa morte, como diz a Bíblia. Mas o processo de reparação também leva tempo.
Esse processo de renovar a mente também leva tempo. Porque eu era de um jeito, agora eu preciso ser transformado. E se eu estou deixando Deus me transformar, isso vai levar um tempo. Nós não podemos querer uma instantânea renovação da mente. Porque eu preciso que minha mente seja moldada ao padrão de Jesus. Eu preciso que minha mente seja totalmente forjada de uma maneira em que vai agradar a Deus e não a mim, e não as pessoas. Nós não desenvolvemos um relacionamento imediatamente com as pessoas. Assim como tem um relacionamento com as pessoas e leva tempo para criar uma amizade e tal, eu também preciso de tempo para reconstruir na minha mente. Às vezes você pode estar me ouvindo aqui e você precisa de uma direção para a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Precisa de tempo para recomeçar. Precisa de tempo para restaurar. Tudo nessa vida leva tempo, então não precisa ter pressa. Essa geração é conhecida, essa geração que nós estamos vivendo, ela é conhecida como com a característica da pressa, pelo imediatismo, né? E é a geração, e posso dizer que é a geração pós-fast food. Sabe o fast food? Comida rápida, as coisas rápidas? Pois é, hoje é mais que isso. Porque você clica numa tecla, as coisas aparecem, né? O pedido, quando você faz, né, o delivery, ou takeaway, ou aquele outro drive-thru, tudo rápido, gente, né? Tudo pronto num estalar de dedos. E num contexto desses, há pessoas pensando que transformação é como nesse café. Basta colocar 2 colherzinhas e um pouco de açúcar e água quente e pronto. Já está pronto para tomar. Não é assim. O processo de reparação, de restauração, de renovação, ele é gradativo, paulatino, ele é devagar. É um processo difícil. Preste atenção, meu querido. É um processo longo, é um processo até doloroso, mas eu quero dizer que é um processo que vale a pena. Vale a pena. A palavra nos orienta a sermos conscientes de uma postura nesse processo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos de melhorar a nossa vida, as oportunidades que Deus tem nos dado, aberto portas para a gente entrar, para a gente aproveitar, para a gente tomar posse do que Ele tem nos dado. Ou seja, o dia a dia, no seu dia a dia, você deve viver a vida de modo sábio. Você deve viver a vida aproveitando cada oportunidade para crescer, ao invés de fazer a sua própria vontade. Deixa Deus te usar. Mas Ele quer te usar quando você estiver com o coração puro, quando você estiver com a mente pura, quando você estiver disposto a pagar um preço por esse estilo de vida. Eu não estou falando de uma vidinha medíocre, eu estou falando de uma vida poderosa em Deus. Larga a mentira, larga a falcatrua, larga o roubo, largue a imoralidade, largue tudo isso para viver com Jesus, que é melhor. E a sua mente vai estar renovada. A sua mente vai estar sendo ocupada por coisas eternas, por questões importantes desse mundo. E quais são as questões importantes desse mundo? Aí nós voltamos lá no princípio. Se um tempo você não estava dando valor em tudo, menos em Deus, agora você pode dar o valor da sua vida em Deus e você pode ter tudo. Às vezes as pessoas procuram, né, em amizades, em família, em bens materiais, em tudo, e por último, quando não deu bem as coisas, não deu certo, quando não foi bem sucedido, procura Deus. Mas o Senhor te convida a procurá-lo primeiro e obter todas essas outras coisas. Meu querido, olha só, é um caminho inverso ao caminho que o mundo tem oferecido. O mundo oferece todas as coisas, depois, por último, Deus. O Senhor Deus, Ele te oferece
a paz que o mundo não dá. Dou a minha paz, não como o mundo dá. Ele dá alegria que fortalece o coração no tempo da angústia. Ele dá amor, ele ama, ele dá amor a nós, aonde eu vou me sentir amado e vou poder amar, independente da desgraça que possa estar ao meu redor. Ele vai me dar oportunidade de perdoar e receber o perdão, coisa que quando eu estou no frenesi da vida, quando eu estou naquela correria, eu não tenho. E depois ele vai me dar todas as outras coisas ao qual realmente eu preciso: comida, bebida e vestimenta. Às vezes as pessoas procuram muito nas coisas, nos bens, nas pessoas. Às vezes as pessoas procuram muito o seu afago em personagens. Mas Deus nos mostra que Ele é o principal personagem ao qual nós podemos tomar para nós. Eu quero ser igual a Jesus. Você já parou para pensar que as pessoas não falam isso? Elas falam assim, a começar desde a infância, desde criança. Eu quero ser que nem o Superman. Eu quero ser que nem o Homem de Ferro. Eu quero ser que nem a Mulher Maravilha. Eu quero ser que nem a mulher, o Batman. Eu quero ser que nem fulano. Eu quero ser que nem a Gisele Bündchen. Eu quero ser que nem o ator ABC. Eu quero ser que nem o fulano, ciclano e beltrano. Mas ninguém diz, eu quero ser que nem Jesus. Quando vê uma pessoa bem, colocada, uma pessoa bem sucedida, eu quero ser que nem aquele homem. Eu quero ser que nem aquela mulher. Mas ninguém fala assim, puxa, eu queria ser como Jesus. Eu queria ser como Deus. Eu queria ter um pouquinho do caráter de Jesus. Quem diz isso? Não é? Jesus, ele tem o melhor para nos dar. A melhor coisa para nos dar. E nós muitas vezes escapamos disso. Queridos, nesse dia a dia, como eu estava falando, você pode aproveitar ao máximo cada oportunidade. Esse processo é também chamado, sabe do quê? Santificação. Uma vez que eu conheço Jesus, uma vez que eu passo a caminhar com Ele, que eu o tenho no coração, eu passo a ter um processo de santificação. E isso, santificação, é muito mais do que usos e costumes. É expressar o caráter de Cristo. Esse caráter não depende de você, da boa vontade sua ou de alguma motivação externa. Quem faz isso é somente o Espírito Santo e é dentro do coração. É Ele quem produz a transformação necessária que Deus deseja na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2:13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Veja que o texto diz que Deus está sempre, sempre. Não que Ele age uma vez e deu. Passo a passo, Deus vai agindo em nossa vida, transformando-nos de glória em glória. Entenda de uma vez por todas isso. É totalmente impossível que o homem se transforme por vontade própria, porque se trata de uma operação divina, não humana. É impossível você buscar uma transformação própria. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, eu estou me renovando, eu estou me ajustando, eu estou sendo isso, eu estou me melhorando. Só o fato de proferir isso já é uma falha tremenda, porque ela não consegue se portar por muito tempo assim, porque está sozinha. Ela não está fazendo isso porque Deus está fazendo de dentro para fora. Ela está fazendo isso de fora para dentro, aonde ela vai querer ser aceita por A, por B, por grupo A, grupo B, por uma situação, por um ambiente. E isso não é normal, isso é uma fantasia. Mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde as coisas acabam. É como uma maquiagem. Você pode ver uma maquiagem, o que ela faz na vida de uma pessoa, no rosto de uma pessoa, de uma mulher.
por exemplo. Deixa ela lindona, deixa ela maravilhosa. Um ator, né, fica bonitão lá atrás das telas. Mas a gente nunca viu eles, ou poucas vezes vimos essas pessoas nas suas casas, nas suas vidas normais. E você já viu quando aparece na televisão eles vivendo uma vida normal, aqueles rostos brancos, né, cheio de rugas e tudo mais? As maquiagens da vida não mostram as rugas e as falhas dessa vida. Não mostram. Deixa a sua máscara sair. Tire a sua máscara. Tire essa fantasia. Deixe Deus transformar seu coração. Uma renovação da mente. Vale a pena, você vai sentir que vale a pena, que é importante, que realmente vai dar certo. Todos nós, eu e você, estamos num processo. Dia após dia somos convidados por Deus a agir de acordo com a sua vontade. E a palavra nos orienta o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Só Deus pode mudar a nossa mente completamente. Ninguém nessa terra consegue. A palavra metamorfoses, ela descreve a transformação que a lagarta tem ao se tornar uma borboleta. Metamorfoses. O que Deus deseja com tudo isso que você ouviu hoje, Ele deseja te transformar de dentro para fora. Pode ver que para ser uma borboleta precisa estar dentro de um casulo. Então, enquanto acontece ali a metamorfose, você não está vendo. Só vai ver quando ela está linda, bela, voando. A mesma coisa o Senhor Jesus causa na sua vida. Ele transforma você de dentro para fora. E aí quando você vai ver lá, quando você vai conversar com alguém, quando você vai estar em contato com alguém, quando alguém vai estar em contato contigo, vai ver que algo diferente tem na sua vida. O que é? Um rosto brilhante, né? Uma postura diferenciada. Por quê? Porque Jesus tem transformado você de dentro para fora. Para que você possa experimentar esse relacionamento mais profundo com Jesus e possa realmente experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que Deus quer que tudo isso aconteça na minha e na sua vida? É porque Ele quer ver você alçar voos cada vez mais altos, como uma águia. Deus está dia após dia trabalhando na sua vida. Talvez você não perceba isso. Agora, se você percebeu, isso é transformação. Se você percebeu, Deus está mudando o seu ser. Deus está mudando você de dentro para fora. Glorifique o Senhor por isso. Agradeça a Deus por isso. Não é mérito seu, é mérito de Deus. Ele é belo, Ele é maravilhoso, Ele é tudo. Considere isso, em nome de Jesus. Que bom que você pôde nos ouvir. A nossa oração é que você seja grandemente abençoado por essa palavra e que o seu coração seja transformado.